Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Não me falta cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640 FM 94.9. Eu sou Claudionei Costa, estamos começando a Estação Saúde deste sábado, 3 de fevereiro de 2018, em ritmo de feriadão ao som de Arnaldo Antunes. A casa é sua, por que não chega agora? Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. No programa de hoje estamos recebendo o Dr. Tadeu Costa Martins do Espaço Mesoclínico. Estamos aí pleno fevereiro, meio ao verão gaúcho, vezes com chuva, vezes com calor, o sol às vezes pegando de surpresa também. Dr. Tadeu, em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo novamente à Estação Saúde. Bom dia, é um prazer sempre estar aqui com vocês. E para aquelas pessoas que vão encarar o verão e buscar a cor ideal, o bronze, que querem buscar aquela cor perfeita, no caso de uma reposição hormonal, até que ponto pode ajudar para buscar essa cor, ou então se tem alguma contraindicação na reposição hormonal? Não, a busca da cor é uma coisa muito bonita, né? As pessoas ficarem bronzeadas, ficarem bonitas, mas junto com a cor, tomando alguns minutos de sol, vem uma parte da reposição hormonal através da vitamina D. Né? A vitamina D é um hormônio, e nós já estaremos repondo um hormônio muito importante para toda a saúde, para a prevenção do câncer, para a prevenção, principalmente para a prevenção do câncer de mama. E também, a despeito de estarmos indo ao sol, nós estamos, com a captação da vitamina D, nós estamos também protegendo a pele e também estamos nos protegendo contra alguns cânceres de pele. Esta ida rápida ao sol. O sol não é para ser tomado por horas. Por horas é com protetor solar. Mas aqueles 20, 30 minutos iniciais, isso a gente deve fazer o ano inteiro, para fazermos captação desse hormônio tão importante e que existe em 100% das células do corpo humano. Existe receptor para a vitamina D, ou poderíamos chamá-lo de hormônio D. Ele é um hormônio anabolizante, tanto quanto são anabolizantes os hormônios produzidos pelo testículo e pelos ovários. Quanto à pergunta de se haveria alguma contraindicação o sol e a reposição hormonal, a modulação hormonal... Teria chance de alguma reação alérgica para quem está fazendo a reposição hormonal? Não, realmente não existe essa possibilidade. Hormônios nunca vão nos dar alergia, tá? Porque eles, principalmente se eles forem hormônios iguais aos nossos. E os hormônios hoje podem tranquilamente ser produzidos por engenharia genética. Aliás, todos os hormônios devem ser produzidos por engenharia genética, através de um processo chamado de replicagem genética, onde se pega lá o DNA do hormônio, se inocula numa bactéria e se fornece nesse processo colesterol para a bactéria, colesterol que é no nosso organismo a matéria-prima de produção hormonal. Todo hormônio do nosso corpo emana do colesterol. Por isso nós não devemos baixar muito o colesterol também, porque se nós baixarmos muito o colesterol, nós vamos ter daqui um pouco déficit da produção hormonal por falta de matéria-prima. Então os hormônios, e aí a bactéria transforma aquela quantidade de colesterol que lhe foi ofertada neste processo de engenharia genética, e a bactéria produz hormônios chamados de isomoleculares. Iso quer dizer igual, tá? Então, igual distribuição das moléculas, dando origem a um hormônio cópia genética daquele que nós produzimos a vida inteira. Se aquele hormônio que nós produzimos a vida inteira não nos
não nos causa nenhum mal. Se nós produzirmos o hormônio, por exemplo, vamos falar da reposição da andropausa, que seria através da testosterona. Se nós não, um homem que não precisa de reposição hormonal, ele tem produção suficiente de testosterona, ele jamais vai ter alergia por esta testosterona estar presente dentro dele. Ele vai ter os benefícios da testosterona. Se no momento de repormos o déficit, nós utilizarmos este hormônio, que é cópia genética, ela também ele também não poderá nos trazer nenhum contratempo, né? Tanto dos hormônios que se utilizam para andropausa, quanto aqueles que se utilizam para menopausa, quanto os que se utilizam para tireopausa, nos casos de hipotireoidismo, ou na reposição do cortisol para fadiga adrenal, porque existem muitas reposições hormonais. Nós podemos repor o hormônio do crescimento, que é produzido lá na hipófise e que tanto nos serve durante toda a vida e cai depois com o envelhecimento. O hormônio do crescimento, em que fase mais indicada surge a necessidade dele? Nós temos duas formas de pensar o hormônio do crescimento. Ele poderá ser usado na infância para combater o nanismo primário por déficit de produção da hipófise. São crianças de baixa estatura que, chegando lá pelos 5 anos, 6 anos, se nota que ela está com estatura muito baixa, se dosa o hormônio do crescimento. Se o hormônio do crescimento estiver baixo, ele tem que ser reposto para que aquela criança se desenvolva e atinja uma altura maior e um maior desenvolvimento corporal. Esse déficit, os pais podem identificar facilmente entre outras crianças, tipo, meu filho está ficando para trás no crescimento. Pode, exatamente. Isso é uma coisa que tem que ser observado pelo pediatra, que tem que ser observado pelos educadores físicos da escola, e o próprio olhar dos pais, né? Então, isso é possível. É um tratamento, inclusive, que é disponibilizado no SUS. O hormônio de crescimento é fornecido do SUS para tratamento de nanismo primário. Mas a reposição hormonal que eu falo e que eu faço de hormônio do crescimento é quando os níveis de hormônio do crescimento atingem cifras abaixo de... A gente faz um exame que se chama o IGF-1, que mede a somatomedina. Quando o índice for abaixo de 100, nós temos que repor. Tá? Nos Estados Unidos existe uma regra, abaixo de 100 todo mundo repõe o hormônio do crescimento. Por quê? Isso se chama, é um déficit hormonal chamado de somatopausa. Tá? Então, pessoas que têm baixo índice de hormônio do crescimento nesse nível, abaixo de 100, o IGF-1, eles têm a pele sofre um enrugamento, o músculo não responde aos exercícios físicos. Eu gosto de dizer o seguinte, que o hormônio do crescimento ele reforma a lataria, né? Ele aumenta a força de contração do coração, tem vários benefícios, né? Pessoas que sofrem, que estão numa fase de senilidade, que já não tem mais força muscular, que não se prepararam para a velhice, que não fizeram exercícios, o hormônio de crescimento é um excelente auxiliar da recuperação desse déficit de força muscular e inclusive de força mental. É um belo hormônio. Eu costumo dizer que depois de uma reposição hormonal bem feita, de uma andropausa ou de uma menopausa, o hormônio do crescimento, se houver necessidade, é visto por exame laboratorial, ele tem que ser, ele é a cereja do bolo. Nós podemos melhorar muito esse nosso paciente. Sim, outra coisa, doutor Tadeu, nas redes sociais existem muitos boatos sobre
os malefícios da reposição hormonal, associado à reposição hormonal. E no caso da reposição não ser a ideal, que tipos de prejuízo pode trazer à saúde? A história da reposição hormonal na nossa sociedade é muito pródiga. Nós começamos a repor hormônios da menopausa, que é a pausa mais famosa de todas essas pausas hormonais, é a menopausa, isto é, corte na produção de estrógeno e progesterona nas mulheres. Todas as mulheres ali pelos 50 em diante começam a ter a menopausa. Ela lá atrás, 1940, 41, 42, começaram a fazer reposição hormonal com hormônios de égua. E essa reposição hormonal durou um período de mais de 50 anos, que só se tinha essa possibilidade, nós não tínhamos outro hormônio, nós não conhecíamos genética ainda. Então se repôs o hormônio os hormônios da menopausa com hormônios de uma outra espécie, de uma égua. E esse hormônio fez muito mal. Ele produziu câncer. Em 1989, sim, descobriu a engenharia genética e passou a se fabricar hormônios, aquilo que eu falei, isomolecular. Então, se ele é igual ou semelhante ao nosso, muito semelhante, é cópia genética, ele com certeza não vai nos fazer mal. Então, essa reposição é uma reposição segura. Então, nós podemos repor qualquer hormônio da menopausa com hormônio isomolecular. Só que a indústria farmacêutica pegou esse hormônio isomolecular e porque ele era cópia perfeita do nosso hormônio, ele já existia na natureza e não podia ser patenteado. Então, isso não foi industrializado. Então, o que aconteceu? O que foi para a prateleira das farmácias? Foi um hormônio modificado. O hormônio modificado tem mais chance de produzir problemas do que um hormônio que é cópia genética do nosso. Eu, por exemplo, eu reponho a minha testosterona. Se eu quiser repor comprando na farmácia, lá não tem testosterona. Eu desafio alguém a achar testosterona numa farmácia. Lá tem propionato de testosterona, que é uma testosterona modificada. Tem um decilato de testosterona, que é uma testosterona modificada. Tá? Então, nós podemos resolver esses problemas que a menopausa e a andropausa trazem com bastante segurança. E o que a menopausa e a andropausa nos trazem? Nos trazem déficit de libido, nos trazem déficit de ereção, as mulheres ficam com secura vaginal, a libido passa a ser uma coisa desconhecida, eu não me lembro mais do sexo, porque a minha libido está lá no pé. A massa muscular do homem, quando falta testosterona, não aumenta. As mulheres ficam com depressão, os homens ficam com depressão, isso respectivamente na andropausa e na menopausa. São depressões muito frequentes. Eu diria que metade das mulheres que entraram na menopausa sofrem de depressão. A secura vaginal que impede, além de estar com a libido baixa, a mulher tem secura vaginal, ela tem dor na relação. Se ela tem dor na relação, mais um motivo para ela não querer se relacionar sexualmente com o marido. Então, elas gostam mais de passear com o cachorrinho do que a troca de carinho e a complementação com o ato sexual. Né? Então, esta reposição hormonal devolve ao homem e à mulher a sua condição de sexualidade que ela perdeu, a sua condição de massa muscular melhor, o homem fica mais forte, o coração bate com mais vontade, com mais força, se nós tivermos testosterona. Eu diria que os hormônios são a nossa vida, porque a gente depende dos hormônios, dependeu dos hormônios para produzir a primeira célula humana lá dentro do útero materno, e os hormônios nos trouxeram até a andropausa e a menopausa, e aí a gente os perde. Sim. E tem um déficit de qualidade de vida muito grande. Né?
Agora vamos à dica de saúde com Patrícia Huguim Chagas. Bom dia, Patrícia. Olá, muito bom dia. Eu sou a Patrícia Huguim Chagas, bióloga, micologista, farmacêutica, responsável técnica pelo Laboratório Bioslab, especializado em micologia no centro de Porto Alegre. E hoje estou aqui no litoral gaúcho, falando diretamente da praia de Capão da Canoa, com mais um trabalho de ação social voltado aos cuidados e à prevenção para evitar o aparecimento de determinadas micoses que são muito comuns aparecer nesta época do ano. Então, as micoses, elas estão no topo da lista das doenças de pele mais frequentes, principalmente em nosso país. Um país de clima tropical, com grande frequência às praias, com muito sol, onde o suor e o contato com roupas molhadas são, dentre outros, os ingredientes certos para a disseminação das micoses. E existem diversos tipos de micose de pele, mas a da praia, ou também conhecida como pitiríase versicolor ou pano branco, é a mais frequente delas. E a pitiríase versicolor, ela é uma micose, mas ao contrário do que se pensa, ela não é adquirida na praia ou na piscina. O fungo causador da doença habita a pele de todas as pessoas. Em algumas delas, ele é capaz de se desenvolver, provocando as manchas. E muitas vezes, a doença é percebida poucos dias após a exposição da pele ao sol. Até porque, nas áreas da pele afetada pela micose, a pele não se bronzeia. E com o bronzeamento da pele ao redor, ficam perceptíveis as áreas mais claras, onde está a doença. E a pessoa acha que pegou a micose na praia ou na piscina. Entretanto, o sol apenas mostrou onde estava a micose. Então vem daí a crença de ser uma micose de praia. E as áreas da pele mais oleosas, como a face, o couro cabeludo, o pescoço e a porção superior do tronco, são as áreas mais frequentemente atingidas. E a doença pitiríase versicolor, ela se manifesta formando manchas claras, acastanhadas ou avermelhadas, que se iniciam pequenas e podem se unir formando manchas maiores. As lesões, elas são recobertas por fina descamação e às vezes só é percebida quando se estica a pele. E geralmente a pitiríase versicolor, ela é assintomática, mas alguns pacientes podem apresentar coceira. E a pitiríase versicolor também é uma micose que responde bem ao tratamento. E esse tratamento ele pode ser feito com medicamentos de uso sistêmico, via oral, através de comprimidos, ou medicamentos de uso tópico, local, sabonetes, shampoos, loções, sprays ou cremes, dependendo do grau e comprometimento da pele. Então, devido a ser uma doença causada por um fungo que habita normalmente a pele, é possível a micose voltar a aparecer, no caso, mesmo após o tratamento bem-sucedido. Em alguns pacientes, a pitiríase versicolor pode ocorrer de forma recidivante, voltando a aparecer, como havia falado, logo após o tratamento. E estes casos exigem cuidados especiais para a prevenção do retorno da doença, cuja orientação pode ser dada pelo profissional farmacêutico. Eu gostaria de salientar a importância da realização do exame micológico direto, análise microscópica das escamas retiradas da pele. O exame micológico direto, ele é realizado do raspado da lesão, após a clarificação das escamas, através da adição do hidróxido de potássio, geralmente numa concentração de 20%, e é permitido, então, a identificação das estruturas típicas do micro-organismo fúngico, que é compatível, então, com a pitiríase versicolor. Lembrando que, do ponto de vista farmacoterapêutico, a pitiríase versicolor, sendo uma infecção superficial, ela deveria ser tratada com medicamentos de uso tópico. Entretanto, alguns pacientes defendem outro ponto de vista. Então, para eles, o tratamento com medicamentos de uso tópico pode trazer muitas desvantagens, como o tempo necessário e a dificuldade na aplicação do medicamento em grandes áreas afetadas, especialmente na região do tronco. Mas, se necessário, pode-se fazer o uso dos medicamentos de uso sistêmico, medicamento oral através de comprimidos. Essa é a dica de hoje do Laboratório Bioslab. Eu sou a Patrícia Huguim Chagas, profissional bióloga, farmacêutica, micologista, responsável técnica
pelo Laboratório Bioslab, especializado em micologia no centro de Porto Alegre. E hoje falando aqui de Capão da Canoa, com mais um trabalho de ação social voltado aos cuidados e à prevenção para justamente evitar o aparecimento de determinadas micoses que são muito comuns nesta época do ano, no verão, e principalmente aqui na praia. Então estamos com esse trabalho de orientação para os veranistas. Até o próximo sábado, com mais um quadro Dica Bioslab. Desejo a todos um excelente final de semana e um grande abraço a todos vocês que acompanharam mais uma programação. Esta foi então Patrícia Alguim Chagas com a sua dica de saúde para Laboratório Bioslab. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com o Estação Saúde aqui na Band. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000. Ninguém precisa sofrer com dor nas costas. Seja por má postura, sedentarismo ou estresse, as dores da coluna têm solução. Na Coluna Porto Alegre, Clínica, Cirurgia e Reabilitação da Coluna Vertebral, a missão é tratar e aliviar os sintomas desde a primeira consulta, através de terapias combinadas e cirurgias minimamente invasivas que reabilitam o paciente com retorno imediato às suas atividades. Viva bem e sem dor em qualquer idade. colunaportoalegre.com.br 51 3027 3677. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Estamos de volta com a Estação Saúde aqui na Band, conversando com o Dr. Antônio Tadeu Costa Martins do Espaço Mesoclínica. Para colocar sua marca no mundo, você precisa anunciar com quem tem credibilidade, qualidade e criatividade. Entre em contato com a Conconexão, ligue 3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Lembrando que o Estação Saúde é para Clínica Coluna Porto Alegre, www.colunaportoalegre.com.br. Doutor Tadeu, nós falamos dos sintomas da menopausa e os sintomas da andropausa. São muito semelhantes. O homem fica muito chato. Os homens com déficit de testosterona começam a ficar mais chatinho, mais aquele cri-cri. Eu tinha um personagem agora eu esqueci o nome do personagem, do Chico Anísio, que ele era um velhinho chato, um velhinho o Popó. O Popó era um homem na andropausa, né? Com certeza, um homem na andropausa. Ranzinza, né? Tu repõe a testosterona, ele melhora aquele gênio dele, né? Então, daríamos para consertar o Popó. E o outro sintoma, ele fica... eu digo que o déficit hormonal faz com que a luz do fundo do túnel desapareça. Não tem nem túnel, quanto mais a luz lá no fundo. E eu falo por experiência própria. Quando eu repus meus hormônios lá aos 60 anos, há muitos anos atrás, a minha luz do fundo do túnel tinha ido embora. A minha memória tinha ido embora, meu pensamento pensava ali adiante, a razão de viver diminui. Aquela indisposição para sair, final de casa, com a sua patroa sair de casa. O cara adora. Eu sempre gosto, eu já disse isso mais de uma vez, por onde eu passei, que cachorro castrado gosta muito de pelego. Ele não gosta da cadela, ele gosta do pelego. Então ele gosta muito de ficar deitado num canto, assim, pachorrento. E o que é a andropausa, se não uma castração biológica? Se nós paramos de produzir testosterona, se parar completamente, é castração total. Mas a gente é semi-castrado biologicamente, então a gente passa a ter mais vontade da TV, de sair para jantar fora bem cedinho para voltar para dormir mais cedo, tá? E perde aquele ímpeto que a gente tinha aos 30, 40 anos de idade.
Isso pode ser continuado, isso pode ser mantido com uma boa reposição hormonal, obviamente que controlada por exames, com exame de toque, com exame de ecografia, com o exame de PSA, tem que fazer, todos os exames tem que manter, a gente precisa disso. As mulheres têm que fazer na menopausa todos os exames pré-câncer, os preventivos, tem que fazer toda aquela bateria, ir no ginecologista, examinar, para que a reposição hormonal se torne mais segura ainda, né? Sim, agora voltando ao assunto da farmácia que o amigo citou ali, as farmácias estão tendo essa ética, essa preocupação de dizer ao cliente que não tem. Não, é que esse é um assunto tabu. Esse assunto não é sequer ventilado. Inclusive, muitos de nós médicos pensamos que aquilo é testosterona. Eu sempre digo o seguinte: o melhor para a reposição hormonal é o uso de hormônios isomoleculares. Não que os outros vão te fazer um grande mal, mas ele não cumpre a finalidade, do meu ponto de vista, não cumpre de forma integral, certo? Tanto que não se usa uma reposição com a especialidade farmacêutica para o resto da vida. Se dá por 2 anos, 3 anos, para melhorar um estado. Eu faço reposição hormonal há 16 anos e vou fazer até o último dia da minha vida, provavelmente lá aos 100, né? Eu quero me aposentar aos 100. A dica, então, é um médico e laboratório de confiança. Exatamente. Espaço Mesoclínica, endereço, telefone? Eu atuo lá na Mesoclínica, que fica na Américo Vespucci, número 27, no bairro Higienópolis. Nosso telefone é 3333 15 28 e 99948 15 28. A questão foi o Dr. Antônio Tadeu Costa Martins, responsável pelo Espaço Mesoclínica. Obrigado mais uma vez pela presença do Estação Saúde. Foi um prazer. Vamos voltar para o próximo sábado falando de uma boa alimentação e... troca de hábito alimentar. Isso, troca de hábito alimentar para poder encarar o carnaval, encarar a folia. Exatamente. Mais uma vez, obrigado, Dr. Tadeu. Voltamos no próximo sábado, até lá, com a graça de Deus. Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado. Eu já deitei com outro alguém, mas não consigo dormir.